Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Bendito o nome do Senhor. Procurando aqui a parte que o Senhor nos tem apontado. Bendito o nome do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ontem, irmãos, achei 1 Coríntios capítulo 13. A suprema excelência da caridade, do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita nem suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Glória a Deus. Palavra de Deus na manhã deste dia. E que palavra gloriosa. É um poema, né? Esta palavra é muito linda. Paulo era muito sábio, né, irmão Luciano? É verdade. Que sabedoria, que coisa linda. Também foi as barbas de Gamaliel, né, irmão? Ali nos pés de Gamaliel, sabedoria extraordinária que Deus deu, que ele galgou e que depois o Senhor deu no Evangelho para ele. Paulo foi um homem um desbravador. Ele não esperava por ninguém, né, irmão? O que tinha que ser feito, ele ia e fazia. Glória a Deus. Ele ia e fazia. Ele não esperava nem por Pedro, que era o mais velho, né? Ele criou assim uma obstinação e uma vertente no Evangelho de tudo aquilo que piamente ele acreditava. E tinha vez que alguns dos apóstolos que tiveram vida com Cristo, estiveram com ele em vida, tentavam até dar uma desacelerada em Paulo, né? Mas ele não, ele era, irmão, obstinado, e ele ia na onde o Espírito de Deus o levava.
Muitas vezes isso gerava até atrito. E é assim mesmo. Toda vez que alguém se dispõe a fazer alguma coisa na obra, na igreja, toda vez que alguém se coloca pronto em servir ao Senhor, logo se levantam as perseguições, porque tem gente que não faz nada e só quer criticar os que fazem, né, irmão Luciano? Tem pessoas que não têm proatividade, elas ficam na zona de conforto, mas alguém Deus tem que tomar, igreja, como Deus está tomando aqui. E bem-aventurado o irmão Luciano, o irmão Bruno, bem-aventurada a igreja que coopera para que a obra não diminua, mas cresça no anúncio deste evangelho aqui, ó, o evangelho do amor, que o amor é a maior das excelências e é o remédio, que nele não existe contraindicação. Você pode dar este remédio a toda criatura, a todo homem. Nem os animais suportam o amor, né? Quando chega o amor, eles então se derretem, como esses dias o irmão Samuel Trevisan falava aqui no Saudação da Manhã, que ele foi criado em roça, e quando você coça a barriga do porco, ele deita, né, irmão? Quando você faz um carinho no cachorrinho, ele vem para perto de você e não sai. Irmãos, nesse mundo de críticas e de tantas pressões, vamos nos vestir e nos adornar de amor, na leveza deste legado, deste evangelho, que o próprio Cristo disse: tomai de mim o meu fardo, porque aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em outra parte diz: aleluia, dá aqui o teu fardo pesado, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu fardo, como é que é, irmão? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso, Deus que abençoe. Amém. E todos nós estamos precisando desta leveza, precisando, irmãos, não apenas receber, mas principalmente doar, perdoar, estarmos leves na condução da nossa vida terrena, para que os venenos de Satanás não se impregnem nas nossas, aleluia, nos nossos sentimentos, na nossa esperança, no nosso agir. O Senhor quer te ver limpo de mão e puro de coração. É tempo de amar e amar sem medidas. É tempo de perdoar e perdoar mesmo, de corpo e de alma, não ficando mais com a mente retida naquele ato que te gerou algum agravo. Não, é tempo de você ligar para alguém, perdoá-lo, sabe? Sair desta angústia que te oprime. E ele nem me liga para pedir perdão. Liga você então. Liga você, mostra que já aquilo é passado e não movem mais águas dentro de você, ou sentimentos. Então, em nome de Jesus, aqui nós não vamos pregar nem o evangelho da prosperidade, nem o evangelho do medo, daquele Deus que se você não batizar ele te mata, daquele Deus que se você não fizer a doutrina, né, não andar dentro dos preceitos dessa, você está sentenciado ao inferno. Irmão, na palavra aqui esses dias lemos, o Senhor falou: naquele dia quem disser Senhor, Senhor, será salvo. Será salvo, irmão. É o amor, a graça não é dada por meritocracia, mas é por amor, é favor imerecido. O inferno vive falando para você que você é inapto, é inapta, porque ele coloca diante de ti o espelho da acusação, apresentando a você apenas as tuas debilitações, fraquezas, calques, aleluia. E todos nós temos defeitos, irmão Luciano, e o inferno tenta, bendito o Senhor, nos vestir de mediocridade, para que não saiamos da presença de Deus, atingindo e obtendo o renovo de um contato, de uma intimidade, de um relacionamento com o Todo-Poderoso. Então, aqui no Evangelho do Amor, aleluia, que é mais forte do que a morte, que se fez mais forte do que o inferno, que tirou a pedra do sepulcro, o amor que muitos pensam que ele não tem mãos, mas ele tem para abraçar, aleluia, que ele não tem pés, mas ele tem para ir atrás. O Senhor que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem,
na virtude que nos envolve por esta palavra, no livro de Coríntios, onde diz a suprema excelência do amor. A caridade e o amor são as chaves do coração. Bendito o Senhor do Eterno. E aquele que ama, ele defende, aquele que ama, ele cuida, aquele que ama, ele se doa de uma maneira que não é sacrifício, mas que é benevolência. Ele tem prazer em estar na presença de Deus. Quem ama a Deus o serve por prazer. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmão, já é 6h58, meu Deus, o Senhor te diz que o amor dele vai te defender, o amor que ele tem pela tua alma, o amor que ele tem pela tua casa, o amor que ele tem por tudo aquilo que ele colocou dentro do teu coração, que você não é um sepulcro caiado, que você não é um projeto falido, você é filha do meu amor, filho do meu amor, vestido de excelência, de supremacia. Eu te coloquei para sentar entre os príncipes e ninguém irá te destituir do teu lugar. Já já você vai ver como o meu amor te cingiu, mesmo em momentos em que você pensava que a solidão estava destruindo tudo de bom aí dentro de você. Receba as vestimentas do amor, nos adornos da santificação, e nos átrios deste estandarte de glória você estará, sim, em um alto retiro, inalcançável aos olhos e às mãos de Satanás, porque eu estou dando uma ordem agora, diz Deus, para que toda rapina e veneno saia do teu caminho, em nome de Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.